Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, professor Ferrez aqui mais uma vez. E na aula de hoje tem algo especial para vocês. Eu trouxe o texto e as questões da prova da PRF de 2021, tá certo? Então nós vamos ler esse texto, vamos analisar e vamos ver lá as respostas e o porquê chegamos nela, tá certo? Vamos ver as questões e o porquê chegamos naquelas respostas. E vamos comentar o porquê de cada uma. Tranquilo? Então, ó, se não assistir às outras aulas, vai lá, assista até chegar aqui. Tranquilo? Não pula nenhuma etapa não, pessoal, que é importante a gente ver aula por aula para chegar aqui. Beleza? Vou trazer aqui o slide, tranquilo? E a gente já vai começar. Ó, vamos lá. Pera aí. Pronto. Temos aí, pessoal, nessa aula vocês quase não vão me ver, tá certo? Mas nós temos aí o texto, o qual a PRF usou, a Sebrasp usou na prova dele, né? Então vamos começar aí, ó. Quem quiser fazer a leitura do texto em inglês, fica à vontade, certo? Eu vou lendo aqui, traduzindo para vocês. Quem quiser fazer essa leitura, vai, tira um print aí, dá pausa no vídeo e depois a gente continua. Depois volta aqui, beleza? Então eu vou começar, ó. Um congelamento profundo esta semana no estado da estrela solitária, que depende da eletricidade para aquecer muitas casas, está fazendo com que a demanda de energia atualmente aumente bruscamente. Ao mesmo tempo, gás natural, carvão, instalações eólicas e nucleares no Texas foram desativadas pelas as inimagináveis baixas temperaturas. O frio extremo está fazendo com que todo o sistema congele ou pare, disse Jason Bordoff, diretor do Centro da Política Global de Energia da Universidade de Colômbia. Todas as fontes de energia estão com baixo desempenho no frio extremo, porque não foram projetadas para lidar com essas condições incomuns. Os efeitos da ondulação estão sendo sentidos em todo o país à medida que a prolífica indústria de petróleo e gás do Texas tropeça. Pessoal, ó, só um detalhe aqui, uma curiosidade. O estado da estrela solitária se refere ao Texas. Por quê? Porque em sua bandeira tem uma única estrela. Então, a gente já começa a assimilar algumas coisas aí. É importante vermos que, seguinte, nesse texto ele traz algumas questões muito particulares da geografia dos Estados Unidos, certo? Como, por exemplo, a estrela solitária. Que estado é? O Texas, porque em sua bandeira tem uma única estrela. Então são alguns desses pontos assim que a gente tem que ficar ligado. Voltando lá. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, ó. É impressionante que essas quedas de energia estejam acontecendo em um estado com abundantes recursos energéticos. O Texas produz mais eletricidade do que qualquer outro estado dos Estados Unidos, gerando quase o dobro da Flórida, o segundo mais próximo produtor, de acordo com as estatísticas federais. A energia eólica também está crescendo muito no Texas, que produziu cerca de 28% de toda a eletricidade eólica dos Estados Unidos em 2019, disse o EIA. Mas o problema é que não só o Texas é uma superpotência energética, como tende a ser um estado de temperatura acima da média. Isso significa que sua infraestrutura está mal preparada para o frio, que atualmente causa estragos. E as consequências estão sendo sentidas por milhões. Críticos da energia renovável apontaram que as turbinas eólicas congelaram ou precisaram ser desligadas devido ao clima extremo. Embora outros lugares com tempo mais frio, como Iowa e Dinamarca, dependam de vento para uma parcela ainda maior da energia, especialistas disseram que as turbinas no Texas
não são adaptadas ao inverno para um congelamento inesperado. Mas não se trata apenas de turbinas se desligando. Usinas de gás natural e carvão precisam de água para ficar ativas. No entanto, essas instalações de água congelaram nas temperaturas frias e outras perderam o acesso à eletricidade de que necessitam para operar. É muito cedo para dizer que deu errado no Texas e como evitar paralisações semelhantes. Mais informações precisarão ser divulgadas pelas autoridades estaduais. Ainda assim, alguns especialistas dizem que a crítica à energia eólica já parece exagerada. Em termos de jogo de culpa, o foco no vento é engano, mas que tem o significado de engano no sentido de engodo. É mais uma questão política que o que está causando os problemas de energia na rede, disse Dan Cohen, professor associado à energia ambiental da Universidade de Rice. A crise energética no Texas levanta também questões sobre a natureza da rede elétrica desregulamentada e descentralizada do Estado. Ao contrário de outros estados, o Texas tomou a decisão consciente de isolar sua rede do resto do país. Isso significa que, quando as coisas estão indo bem, o Texas não pode exportar excesso de energia para estados vizinhos. E na crise atual, também não pode importar energia. Então aí, ó, nós temos esse pequeno texto aí que caiu na prova de 2021, certo? Vocês que vão fazer a próxima prova, vocês vão se deparar com um texto mais ou menos dessa maneira. E agora, pessoal, nós vamos para a parte boa, nós vamos para as questões. Então, vou aqui voltar para o slide, como eu disse, vão ver pouco minha cara aqui, e a gente vai trabalhar essas questões aí e saber o porquê cada uma delas, aquela resposta qual nós queremos, se está correta ou errada. Lembrando, aqui a gente não tem a opção de marcar A, B, C, D ou E. É certo ou errado, e a gente vai dizer o porquê. Beleza? Vamos lá! Ó, questão número 1. Extremely cold temperature in Texas created problems for the distribution of energy in the state. Temperaturas extremas no Texas criaram, temperaturas extremamente frias, certo? A palavra cold significa fria ou gelada. Criaram problemas para a distribuição de energia no estado. Certo ou errada, pessoal? Certa. No início do texto ele já vem mostrando isso aí, ó. A deep freezing this week in the Lone Star State, which relies on electricity to heat many homes, is causing power demand to skyrocket. Ou seja, no início do texto ele já entrega que as temperaturas congelantes ali já estão dando problemas para a questão de distribuição das energias. Então, o primeiro aí, pessoal, corretíssimo. Corretíssimo que está aí, ó. No texto informa que as temperaturas extremas criaram problemas na produção de energia em usinas nucleares, eólicas e a carvão. Não foi mencionado nada em relação à transmissão, porém a gente já sabe que também já está dizendo ali que o Texas adotou o sistema de que quando a produção está em alta ele não pode distribuir e quando está na crise ele não pode tomar emprestado de ninguém. Mesmo não falando sobre a questão da transmissão, mas a gente já tem essa informação. Então, é extremamente importante mantermos, certo? Questão número 2. In the last paragraph of the test, that refers to decision by Texas to isolate its energy grid from the rest of the country. Então, na questão número 2, nós temos aí, ó, no último parágrafo do texto, aí a palavrinha that, que é isso ou aquele, refere-se à decisão do Texas de isolar sua rede de transmissão elétrica do resto do país. Ó, como eu havia dito,
Aqui, na verdade, precisa-se ler os dois últimos parágrafos para se responder essa questão. Observe os trechos e suas questões de compreensão. Ó, eu vou ler em inglês e depois eu trago aqui para o português. The energy crisis in Texas raises also questions about the nature of the state's deregulated and decentralized electric grid. Unlike other states, Texas has made a conscious decision to isolate its grid from the rest of the country. That means that when things are running smoothly, Texas can't export excess power to neighbor states. And in the current crisis, it can't import power either. A crise energética no Texas levanta também questões sobre a natureza da rede de transmissão elétrica, desregulamentada e descentralizada do estado. Ao contrário de outros estados, o Texas tomou uma decisão consciente de isolar sua rede do resto do país. O isolamento da rede de transmissão elétrica do Texas do restante do país significa que quando as coisas estão indo bem, o Texas não pode exportar excesso de energia para os estados vizinhos. E na crise atual também não pode importar. Então, a questão número 2, pessoal, também está correta. Certo? Nós vimos aí o porquê. Então, ó, primeira, segunda, correta. Vamos para a questão número 3. Despite the cold temperatures, energy production in Texas continued unimpeded. Apesar das temperaturas frias, a produção de energia do Texas continuou sem impedimentos. Ou seja, mesmo no frio extremo, eles mantiveram ali, continuaram, certo? Mas eles mostraram porque tem um problema ali, a distribuição e o que isso acarretou. Ó, o texto deixa claro que a produção de energia foi afetada, A gente já sabe ali que o texto nos passa a ideia de que a produção foi afetada. A gente tem que observar no primeiro parágrafo, eu não gosto de usar o termo de tradução, mas a compreensão da frase que diz o seguinte: A deep freeze this week in the Lonely Star State, which relies on electricity to heat many homes, is causing power demand to skyrocket. At the same time, natural gas, coal, wind, and nuclear facilities in Texas have been knocked offline by the unthinkable low temperatures. Ou seja, quando a gente passou para o português, uma profunda baixa da temperatura esta semana no estado da Estrela Solitária, que depende da eletricidade para aquecer muitas casas, está fazendo com que a demanda de energia aumente bruscamente. Ao mesmo tempo, gás natural, carvão, instalações eólicas e nucleares no Texas foram desativadas pelas inimagináveis baixas temperaturas. Ou seja, teve impedimento que já foram desativadas. Então, a resposta da terceira questão aí, ó, é certa ou errada. E nós trabalhamos com a questão que está errada. Mesmo no começo eu tendo dito ali, para ver se vocês para jogar aquela casquinha de banana em vocês, que o texto tinha dito que tinha continuado, mas está incorreto, não continua. Foram todas paradas, porque a demanda foi muito maior, então precisava de mais. Nessa questão aqui, ó, nessas questões que nós estamos vendo aqui, eu vou trabalhar muito essa questão de ponto de atenção de vocês. Então, a questão número 3, ó, tá errada. Leia o texto aí, a gente vai lendo e vai compreendendo para ver como é que a gente chega nessas soluções. Tranquilo? Questão número 4. Vamos para ela. Ó, change in energy production in Texas are having an important impact across the United States.
Mudanças na produção de energia no estado do Texas estão tendo um impacto em todos os Estados Unidos. Ó, em nenhum momento isso é dito no texto. Lembra lá nos últimos parágrafos, nos dois últimos parágrafos. Justamente isso não é apontado por quê? Porque lembra-se que o estado do Texas, ele firmou aquele compromisso de ser isolado. Se está indo bem, é tudo dele. Se está indo mal, também é tudo dele. Ele por ele. Se tem muita energia, ele não pode exportar. Se ele precisa de energia, ele não pode importar. Então, ó, na questão 4 aí, onde ele diz: as mudanças na produção de energia do Texas estão afetando todos os Estados Unidos. Essa questão, pessoal, está completamente errada. O próprio texto nos mostra isso, que o Texas... Opa, lápis errado. O Texas está por ele mesmo. Então, o que ele faz ou deixa de fazer não afeta de maneira alguma o país. Quinta questão. Ó, there are other states like Florida that produce energy on level similar to that of Texas. Há outros estados como a Flórida que produzem energia em um nível semelhante ao do Texas. Verdadeiro ou falso, pessoal? Tá correto ou tá errado? Dá uma relida aí no texto, vamos ver aí. Eu vou trazer aqui a questão, como a gente elaborou e como chega nessa conclusão. Seguinte, o texto deixa claro que o Texas produz 2 vezes o montante de energia que a Flórida, a segunda colocada. Ou seja, a Flórida não chega nem perto do que o Texas faz. Se a Flórida faz, por exemplo, sei lá, 50, o Texas está fazendo 100, ou seja, 2 vezes mais. Então, há uma diferença gritante entre um e outro. Tranquilo? Então, questão número 5 deixa bem claro aí, o texto deixa muito claro que está errada. A Flórida chega nem perto. Ou seja, o Texas tem um abismo de diferença na produção de energia. Questão número 6. Vamos lá, ó. There are places in the world where wind power works well in freezing temperatures. Há lugares no mundo onde a energia eólica funciona bem em temperaturas congelantes. Certo ou errado? A gente vai ver lá. Vamos voltar aqui no texto, ó. Cadê? Deixa eu procurar o parágrafo aqui. Eu já achei aqui, deixa eu só contar. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui, ó. O quinto, onde tem ali, even though. O quinto parágrafo, ó. Acho que é o quinto ou o sexto. Peraí, deixa eu só perdi aqui na conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 7, é o 7, perdão. Parágrafo número 7, ó. Even though other places with cold weather, like Iowa and Denmark, rely on wind for even larger shares of power, experts said that turbines in Texas were not winterized for the unexpected freezing. Ou seja, o texto já deixa claro que em alguns outros estados, nos Estados Unidos, que é muito mais frio, e em outros países, a temperatura não é um problema. Porém, ele esclarece que lá as turbinas são projetadas para aquelas temperaturas. Então, ó, a questão número 6 está completamente correta. Há lugares no mundo onde a produção de energia pelo vento não sofre. Ela vai bem com as temperaturas baixas congelantes. O texto nos entrega isso claramente. Pessoal, vamos notar uma coisa assim.
Vê só que bacana. Tudo que vocês vão precisar para a prova de vocês vão encontrar no texto que vocês vão ter que ler lá. Não tem nada de anormal. Aquelas regrinhas que nós vimos, veja que aquelas regrinhas base, elas estão sendo aplicadas aqui. Então não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças, não vai ser nada fora do normal que vocês estão vendo. Só questão mesmo de vocabulário. Isso eu já bati na tecla com vocês. Quanto mais vocabulário vocês possuírem, melhor para vocês e assim vocês vão poder usar cada vez mais e vão poder aproveitar cada vez mais da sua prova. Então eu só bato na teclinha com vocês, ó, procura ler mais, só em questão para obter mais vocabulário. Mas de resto, ó, a gente está vendo que não tem nada fora do comum. Tranquilo? Vamos voltar lá para a sétima questão. Sétima questão. In the natural gas and coal-fired power, plants need the water to stay online. Yet those water facilities froze in the cold temperatures and other lost access to the electricity they require to operate. It's possible to substitute, yet for even so without change the meaning of sentence. Em usinas a carvão e gás natural, elas precisam de água para se manter ativas. No entanto, essas instalações de água congelaram nas temperaturas frias e outras perderam acesso à eletricidade que necessitavam para operar. É possível substituir o yet, ainda assim, por mesmo assim, sem alterar o significado da sentença. Ó, a gente aí quer saber o seguinte. A questão aí quer saber o seguinte. É possível trocar esse yet for even so without change of the meaning of the sentence? A gente pode trocar essa palavrinha yet aí por algo que não mude o significado da frase e a gente pode ver o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. Ele está perguntando aí se a gente pode trocar o yet ainda sem que a palavra sofra alguma alteração na frase. Cadê? Deixa eu ver aqui. E bom, dá para a gente trocar assim. Esse yet é ainda. Vê só. Se vocês lembrarem daquela música do I Still Love You, do Scorpions, certo? O still, S-T-I-L-L, também significa ainda. Esse yet também é ainda. Pô, professor, duas palavras para dizer a mesma coisa? Justamente. Bem-vindo ao inglês. Só que a gente não pode trocar o yet aí por still, porque a gente está falando de algo na negativa. O yet, eu uso ela para interrogativa e para negativa. Interrogativa e negativa eu uso yet. Para positiva, afirmativa, eu uso o still, certo? Então a resposta para essa aí é, posso sim, posso usar qualquer outra palavra que dê cabimento ali, sim, não qualquer outra palavra no sentido, bota qualquer coisa lá, não, mas uma que dê a mesma ideia. Então esse yet não é insubstituível, ele pode ser trocado sim. Ó, por exemplo, a gente pode usar até o even no lugar do yet, feito tá aparecendo mais na frente. Ou seja, a própria pergunta já dá uma resposta bem clara pra gente, assim, pra gente sacar. A gente poderia trocar esse yet por even. Então, a questão número 7, pessoal, está correta. A gente pode fazer essa alteração sim, sem mexer em nada do contexto da frase. Vamos lá para a última pergunta. Ó, the test points to the lack of wind as the primary cause for a dip in the production of wind energy during the period described. O texto aponta a falta de vento como principal causa para a queda de produção de energia eólica durante o período descrito. É isso que o texto fala para a gente, pessoal?
De maneira alguma. O texto em momento algum cita que não está mais ventando, então não tem como a gente produzir energia eólica. Muito pelo contrário, continua ventando, dá para manter tudo. O problema é a infraestrutura, que ela não é adequada para as baixas temperaturas, ou seja, a hélice ali usada, ela não pode operar por conta do frio, porque caso ela continue operando nessa baixa temperatura, pode ocorrer a danificação dela, ou seja, pode tudo por água abaixo. Em momento algum, o texto diz a falta de vento. Não, muito pelo contrário. Inverno tá... inverno não, ele só diz que está uma temperatura muito fria, e a gente sabe que quando está uma temperatura muito fria, costuma ventar muito. Então o vento continua lá, só que o principal problema ali é só o dano o qual a baixa temperatura está causando nos aparelhos. Então, essa questão 8 aí, pessoal, está totalmente errada. O texto não mostra nada disso. Então, chegamos à conclusão do gabarito da prova de inglês. Número 1, primeira questão, correta. Questão número 2, correta. 3 e 4, errada. 5 e 6, a 5 está errada, a 6 correta. 7 e 8, correta também. Destrinchamos aí o texto, certo? A gente viu que as regrinhas que nós temos lá, as outras aulas aplicamos aqui, questão só também de vocabulário que foi exigido. Uma questão de mais noção de como fazer uma alteração de palavras, mas disso aí a gente vai vendo com a questão do tempo. Quanto mais vocês lerem, mais vocabulário vocês têm e vão compreender mais. Beleza? A gente encerra essa aula por aqui. Espero que tenham gostado. Temos entravezinhos aqui nas palavras, que como eu já disse a vocês, tem até palavras novas aqui também para mim. Então, do mesmo jeito que eu estou ensinando para vocês, também estou aprendendo muita coisa. E esse é o ciclo. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E mais uma vez eu trago para vocês. Aí, ó. Nesse texto tiveram muitas palavras em inglês que eu não tinha visto, ou se eu tinha visto, eu não tenho uso muito. Mas agora, quando vendo, mesmo não tendo conhecimento delas, o que eu fiz? Eu peguei todo o contexto para passar para vocês. E é isso que vocês precisam entender. Pega o contexto por completo, mesmo que tenha aquelas palavrinhas ali que vocês não vão compreender ou não tem compreensão delas ainda, mas você consegue pegar a ideia geral. Tranquilo? É o seguinte, pessoal. Depois de tudo isso, ver toda essa dificuldade, compreensão de texto, tudo tal, na próxima aula a gente vai ver o modo fácil de fazer tudo isso. Tem duas técnicas bacanas aí que a gente costuma usar na compreensão de texto do inglês, bem rápido, assim, quando a gente tem pouco tempo para análise, o qual nós vamos usar e eu vou passar aqui para vocês, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Os